Hebreus capítulo 2, vamos ler do verso 10 até o verso 18, é um pouco longo realmente. Estaremos lendo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. O texto é longo, mas resumidamente você pode entender pela leitura rápida dele, que Deus está tratando aqui do grande assunto da nossa salvação. Ele chama todo esse trabalho do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, como o trabalho de trazer muitos filhos à glória. O Pai está lá em cima dizendo: eu quero trazer muitos filhos para cá. E para que isso aconteça, então Deus nomeia o seu filho, e o seu filho desce ao mundo e é constituído como o príncipe da nossa salvação. E por ele, então, Deus trabalha para cancelar nossa dívida, nossa condenação, nosso pecado e nos preparar para um dia morar no céu. Bom, já preguei a mensagem, que era para ser curta, né? Vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome pela vida de todos os meus irmãos. Te agradeço por estarmos hoje contemplando, Senhor, a tua face gloriosa que resplandece sobre nós, a doce esperança da vida eterna. Em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor continue nos falando através da sua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, na eternidade passada, lá muito distante, num tempo em que mente nenhuma pode alcançar, quando nada existia, só havia Deus. O infinito era preenchido pelo Deus infinito. 1 bilhão de quilômetros para a direita, 1 bilhão de quilômetros para a esquerda, em qualquer um desses lugares, a presença de Deus estava ali. Imagine o infinito preenchido com o mais absoluto amor, com a mais perfeita paz, com a mais reta justiça. Então alguém curiosamente pode perguntar-me: Deus estava sozinho nessa imensidão de eternidade? Eu respondo: não. Deus nunca estará sozinho, porque Ele é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Pai e o Filho e vice-versa. A Santíssima Trindade é o modelo e a base da comunhão, da unidade, e muito especificamente é um modelo gostoso, suave, amplo de família. Assim o Deus triuno na eternidade estabelece a sua glória no céu. E ali, Pai, Filho e Espírito Santo planeja encher aquele lugar com muitos filhos.
Aliás, eu não disse o tema desta pregação, mas é trazendo muitos filhos à glória. Porém, para que houvesse a concretização desse sonho do Deus Trino, de trazer, de levar para o céu, e colocar junto com eles muitos filhos, isso exigiria um plano eterno, um plano que teria que ser elaborado antes da criação de todas as coisas. E este plano realmente veio a existir na eternidade passada. Primeiro grande momento da preparação desse plano foi quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no seu modo eterno de existir, na plenitude deste amor, desta comunhão, este Deus Trino compreende, chega ao profundo entendimento que uma criação, para ser perfeita e ser chamada também de filhos de Deus, esta criação teria que passar por 3 etapas. A primeira etapa ainda não tinha acontecido, era da geração. Deus tinha que criar todas as coisas. Segundo, da degeneração. E terceiro, da regeneração. Para que se tornasse família de Deus, então ela necessitaria ser amadurecida, ser trabalhada, ser treinada, ser preparada. E acima de tudo, ela dependeria de um fator que estava fora dela, das suas condições pessoais, de sua capacitação pessoal. Esta criação necessitaria de um redentor, porque ela passaria pela etapa da degeneração. Haveria necessidade então de um redentor perfeito, mas só existiam 3 pessoas perfeitas no universo. Só existia a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, no conselho divino, uma dessas pessoas teria que se tornar humano, descer até nós, se tornar o nosso representante e se tornar o nosso redentor. É exatamente neste contexto eterno em que nós estamos imaginando essa eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo, antes de criar tudo, antes de acontecer todas as coisas, Ele está preparando para fazer uma criação perfeita e também levar muitos filhos à glória. Então, nesse momento do conselho divino, a segunda pessoa, se podemos dizer segunda, mas a pessoa do Filho diz: Pai, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim: venho para fazer a tua vontade. E então o Pai envia o Filho a este mundo. Ele desce, ele vem a este mundo como homem. E isto cumpre literalmente quando a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem estava lá nesse princípio? Então, estava o Pai, estava o Filho, mas o Filho dispõe a vir, como veio. E então o Verbo se faz carne e habita entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como o Verbo encarnado, ele nasce como uma criança, um bebê, como todos os demais, vai desenvolvendo a sua espiritualidade, a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua sabedoria. E quando ele estava com seus 12 anos, vem a consciência daquele garotinho da cidade de Nazaré, de que ele não era apenas mais um menino, ele era Deus, homem entre os homens.
Como, pastor? Foi com 12 anos. Por que o senhor fala isto? Porque foi essa consciência da messianidade de Cristo vem a esse ponto. Porque a Bíblia diz que Jesus fica no templo discutindo com os doutores da lei quando seus pais vão embora. E quando eles descobrem que Jesus não estava na caravana, retornam, vão para o templo. E quando chega no templo ficam maravilhados, porque ele perguntava, ele fazia perguntas que deixava os mestres da lei impressionados. E então a mãe chega, Maria chega, filho, nós estamos preocupados. E ele então volta para Maria e diz: não convinha que eu cuidasse dos negócios de meu pai? José não tinha nenhum negócio no templo, era só um adorador, ele ia e voltava. Mas Jesus estava referindo-se ao seu pai eterno, aquele que é igual a ele em toda a grandeza, infinitude, eternidade, poder, sabedoria. Não convinha cuidar dos negócios de meu pai? Jesus disse depois, mais tarde: para isto vim ao mundo. O Pai me enviou e eu faço tudo o que lhe agrada. Esta representação do Deus Trino aqui na terra por Jesus Cristo foi a maior de todas as revelações que o mundo já teve. Deus havia enviado no passado profetas, levantado os patriarcas, falado com eles em visões. Deus tinha dado a lei no Sinai. Deus tinha usado grandes homens como Moisés, como Davi, como Samuel. Mas a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir todos que estavam debaixo da lei. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, sendo Ele a expressa imagem do Deus invisível, revelando toda a glória do Pai, revelando toda a sabedoria do Pai, toda a bondade do Pai, toda a misericórdia do Pai. Jesus era a encarnação plena do Deus eterno. Tudo quanto Deus pensava, Jesus falava. Tudo quanto Deus queria, Jesus queria. Tudo quanto Deus estabeleceu, o Filho veio para executar. Então Jesus vem e começa o seu ministério. E Ele compartilha de todas as nossas dores, de todos os nossos sofrimentos, para ser mediador perfeito. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aos Hebreus 2, 17, 18. E então chega o Calvário. No Calvário, Jesus então se torna o sacrifício substitutivo, tornando-se maldição por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21. Ele morre expiando o pecado, pagando o pecado, cumprindo todos os tipos, sombras e símbolos do Velho Testamento. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes dele, milhões de animais haviam sido oferecidos nos altares judaicos. Cada animalzinho daquele, cada ovelha, cada bezerro que era oferecido era um lembrete de que Jesus daria a sua vida por nós. Era um tipo, era um símbolo. Jesus realmente foi crucificado ali em Jerusalém, exatamente numa sexta-feira, que era o dia do culto que antecedia a Páscoa, onde um cordeiro era oferecido por todos. Exatamente na hora do culto matutino, 3 horas da tarde, Jesus rendeu o Espírito e entregou-se ao Pai e disse: está consumado. Ele estava pagando pelos nossos pecados. Ele era o Cordeiro perfeito. Todos os animais, todos os cordeirinhos que morreram antes, eram apenas sombras, tipos, incompletos, imperfeitos, provisórios. Mas Cristo não. Cristo era o sacrifício completo. Ele morreu uma vez só.
Ele não precisa de repetir o seu sacrifício, porque o efeito do seu sacrifício é eterno. Então o Senhor Jesus vai para o túmulo, e na ressurreição, Jesus sai do túmulo, é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Romanos 1,4. E a partir daquele momento da sua ressurreição, ele se torna o primeiro da nova família. Ele é as primícias daqueles que vão ressuscitar, daqueles que serão chamados como filhos para habitar na glória. Ele é constituído como modelo para nós, sendo o irmão mais velho, aquele que também é o príncipe da nossa salvação, através do qual todos nós chegaremos um dia diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Então ele ressuscita, assumindo uma vida, aquela vida absoluta, a vida eterna, a vida que nunca mais pode ser vencida, porque nós temos que separar. Havia ressuscitações no Novo Testamento, e houve a ressurreição no Novo Testamento. As ressuscitações foi a ressuscitação de Lázaro, do filho da viúva, da filha de Jairo. Todos esses foram ressuscitados, mas voltaram a morrer. O modelo, o tipo da ressurreição de Cristo é o tipo da ressurreição final, absoluta, eterna, permanente, para nunca mais sofrer as influências da morte. Então ele é o primeiro desta nova criação. Então na ressurreição ele é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação. E aí a partir desse momento, o plano da salvação está estabelecido. Começa a funcionar. A pregação do Evangelho seria para levar essas boas novas a um Redentor. Ele já morreu por vós. O caminho já foi aberto. É preciso colocar fé nele. É preciso render-se a ele. É preciso abrir o coração para ele. Permitir que ele tome sua vida nas mãos dele. Você tem que ser um com Jesus para que ele possa comunicar a vida dele para você. Como assim ser um com Jesus, pastor? Jesus explicou isso. Ele diz, ora, é como uma árvore, uma videira. Ali está o tronco da videira, ali estão os galhos da videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Mas vamos seguir um passo a mais para não ficarmos nos detendo tanto. Desde a eternidade passada, Deus, não apenas Deus o Pai, mas o Deus Trino, queria ser conhecido como Pai. Peraí, pastor, a gente está misturando aí os conceitos. Não, o senhor disse Deus o Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Deus o Pai, como Pai, está certo. Mas Deus, o Filho, também tem essa conotação de Pai. Tem as três pessoas da divindade, todas as três, em um certo sentido, são como Pai para nós. Todos os três. Eu vou explicar. Jesus foi chamado em Isaías 9,6 de o Pai da eternidade. E quase sempre quando Jesus curava uma pessoa moribunda, fragilizada, como a mulher do fluxo de sangue, provavelmente aquela mulher era bem mais idosa do que Jesus. Jesus era um rapaz bem jovem. Mas quando ele curou ela, ele disse assim, olha, filha, ele chama ela de filha, filha, vá em paz, ser livre do teu mal. Jesus chamava as pessoas mais idosas do que ele de filhos, de filhas. Por quê? Porque ele era o Pai da eternidade. Ele é o Pai de todos. Assim como Deus, a primeira pessoa dessa divindade também é Pai. E é especificamente Pai. O grande título de Deus não é Jeová Jireh, não. O grande título de Deus não é El Shaddai, nem Elohim. O grande título de Deus, revelado no Novo Testamento, é Pai.
Pai. Isso remete novamente à ideia da família. No coração do Deus Trino havia o desejo de ser conhecido como Pai, amado como Pai, reverenciado como Pai. E então esse Deus grandioso e poderoso, a Bíblia diz que Ele nos elege para sermos filhos dEle, antes da fundação do mundo. Interessante essa questão da ideia de quebrar esse paradigma. Qual que é o nome de Deus? Eu creio que é Jeová, o nome sagrado é Jeová ou é Javé. Nada disso. Jesus nunca chamou Deus, aquele que o enviou à terra, Jesus nunca o chamou por esses títulos. Nunca o chamou por esses títulos. Quando Jesus orava, ele dizia Pai, Pai. E ele nos ensinou a orar dizendo: quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só no Sermão do Monte, Jesus refere-se ao título Pai, empregado a Deus, ao Deus eterno, por 16 vezes. O vosso Pai que está em oculto vê e recompensa, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E por aí Jesus vai falando quem é Deus. Ele é a revelação de Deus. Quem é Deus? Deus é Pai. Pai remete ao sentido de afeto, de segurança, de cuidado, de amor. Hoje eu falei aqui de manhã sobre isso, estou até repetindo algumas coisas, mas a ideia é esta: ainda que nosso conceito de pai, que nós adquirimos em nossos relacionamentos humanos, pessoais, ainda que o nosso conceito de pai tenha vindo distorcido, porque muita gente infelizmente não teve um pai que cumpriu o dever de pai. Então quando se lembra de pai, se lembra de um homem que xingava sua mãe, que chutava a porta, que brigava e que talvez até te espancava. Então você tem um péssimo conceito de pai. Esquece desse conceito. Eu estou falando de um pai que te ama, não obstante seus erros, seus pecados, suas falhas. Nunca te abandona, nunca te diz que você é caso perdido, nunca fala que para você não tem solução. É um pai que estende as mãos e nos ama, mesmo quando nós não merecemos. Eu estou falando de um pai verdadeiro. Este é o modelo para todo pai. Felizmente os seres humanos querem ser isentos de Deus, querem ser independentes de Deus e se tornam embrutecidos e dão um mau exemplo a começar dentro da sua casa. Porque todo o conceito que nós devemos passar para os nossos filhos como pai é o conceito que ele passa para nós. Se ele é assim comigo, eu tenho que ser assim com meus filhos. A obra do Filho nos trouxe perdão, mas não apenas perdão. A obra de Cristo na cruz também nos concedeu o direito de ser chamado Filho de Deus, nos possibilitando a formar, a ser integrados nesta família de Deus que vai habitar na glória. Este propósito que estava na mente de Deus desde a eternidade só podia ser consolidado por meio da vinda de Jesus Cristo a este mundo. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para filhos, por adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1 e 5. Mas o processo da filiação divina obrigatoriamente tinha que passar pela cruz, pela obra de Cristo na cruz. Se você ainda não passou pelo Calvário, refaça os seus trajetos de vida com urgência e ponha aí na sua rota obrigatória e urgente: passar pelo Calvário, curvar diante de Cristo, reconhecê-lo como Deus e Salvador. Deus não vai fazer nada fora de Cristo. Tudo que Deus promete fazer por nós é em Cristo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Você pode e deve buscar Cristo
para se tornar filho de Deus, para fazer parte da família de Deus que vai morar no céu, para fazer cumprir o que está no coração do Deus Trino, que nós um dia estejamos reunidos diante do seu trono para chamá-lo de Pai e para amá-lo como um verdadeiro Pai que também nos ama muito antes de nós o amarmos. Concluindo tudo isto, Jesus não nos revelou um Deus distante ou insensível. A revelação de Cristo, de Deus, foi a revelação de um Pai de amor. 1 João 4,8. Deus é amor. Deus não apenas ama, Deus é o próprio amor. A essência do Deus Trino é amor, bondade, misericórdia. Agora, um detalhe, nem devia pregar sobre isso hoje, que é um assunto para outra pregação. Mas Deus ama você tanto como um filho dele, porque você crê em Jesus e você tem um compromisso com esse plano de salvação. Você o recebeu, você o aceitou. Então Deus te ama tanto como filho, que Ele não vai permitir que o lugar que Ele está preparando para você seja habitado por outro tipo de gente. Pode ter certeza que lá no lugar onde Deus está preparando para nós morarmos, os mentirosos não vão morar, os ladrões não vão morar, os perversos não vão morar, os corruptos não vão morar. Esses dias eu vi uma pessoa que transita, que trabalha, que opera nessa área, somente da política. E ele lançou mão do nome de Deus e disse: Deus é Pai, todos nós um dia vamos morar no céu. Falei: Jesus, tem misericórdia. Vai estragar o céu que eu quero morar. Ele é mentiroso. Ele está fazendo coisas erradas. Senhor, olha, Deus é Pai, pode ficar tranquilo que Ele não vai deixar que lá os perturbadores cheguem. Nunca vai chegar lá. Não haverá coisa nenhuma que contamine naquela cidade. Agora ele pode arrepender-se, porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Eu vim buscar e salvar os perdidos. Não necessitam de médicos são, mas os doentes. É verdade que a mensagem do Evangelho é essa mensagem cheia de esperança. Há esperança para o pior, para o mais pecador, para o mais desprezível dos homens. Então, enquanto é tempo, a Bíblia diz, Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O Senhor está chamando: vinde a mim, cansados e oprimidos. Vamos ficar de pé. Jesus revelou-nos um Pai de amor, que vai nos colocar no céu e vai fechar a porta do céu e diz: aqui não entra perturbador. É porque um pai responsável é assim mesmo, né? Um pai que ama os filhos de verdade é assim, né? Você acha que um pai que ama o filho de verdade vai deixar qualquer estranho entrar dentro da sua casa? De jeito nenhum. Que falta de responsabilidade é essa? Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Quando você recebe Jesus, você está recebendo o Pai. Você está recebendo o Pai. A fé em Jesus nos conduz ao novo nascimento. E o novo nascimento nos torna filhos de Deus. Eu quero fazer uma pergunta que a gente faz tão pouco ultimamente, porque parece, né, que está todo mundo dizendo que é cristão. Mas eu estou falando a ser cristão de verdade, viu? Não estou falando de ser meio cristão, não. Não estou falando de ser simpatizante pelo Evangelho, não. Estou falando, você tem tido um compromisso com Jesus? Você realmente o ama como seu Salvador? Você já pediu Ele para entrar no seu coração, em todas as áreas da sua vida? Eu quero abrir a oportunidade de fazer um apelo agora. Se alguém aqui ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador e quer confessar para a vida eterna, dá um sinal com sua mão. Vou orar por você hoje de uma forma diferente. Eu quero orar pela vida eterna,
pela sua salvação. Eu não quero colocar aqui nenhuma coisa mesquinha, tá bom? Eu não vou orar, não é para um bom emprego não, porque dinheiro acaba. Eu vou orar aqui, não é para você ter condição de comprar um carro novo, zero, não. Eu vou orar aqui para Deus te dar o direito de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. A hora que você se tornar filho de Deus, essas coisinhas aí que está te perturbando, que você fica correndo atrás, achando que é isso que é o máximo da vida, Deus vai te dar isso por gratificação, por bondade dele. As outras coisas serão acrescentadas. Primeiro é o reino dos céus. Há alguém que ainda não fez essa decisão, é bom fazer agora. Aproveita que nós somos todos irmãos, amigos, nós estamos todos aqui juntos no mesmo barco, pode vir. Vem, irmão, vem em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar com fé em Jesus. Ele cuidará da sua vida. O Senhor cuidará de você. Aleluia. Mais alguém, por favor, corra para cá. Vamos orar junto. Vamos falar com Deus aqui agora. Vamos pedir aos 2 obreiros que desçam aí. Fica ao lado dos nossos irmãos aí, junto com eles. Mais alguém, por favor, saia do seu lugar de precinha. Vamos aqui falar com Deus, pedir ao Senhor que tome nossas vidas na mão dEle, que Ele transforme nosso coração, que Ele perdoe nossos pecados. Glória a Deus. Mais alguém? Podemos orar? Estou esperando. Hoje é seu dia, é sua hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos pedir a Deus que abençoe nossos. Pode vir, está te chamando, venha cá, corre aqui, vem aqui, jovem, vem, pode vir, que Deus tem uma bênção poderosa para a sua vida, o dom do Espírito Santo, glória a Deus. Olha aí que coisa bonita, até as crianças estão aqui, louvado seja Deus. Vamos então estender as mãos e orar pelos nossos irmãos em Cristo. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, estende agora a destra da sua misericórdia e do seu poder, derramando sobre estes irmãos a bênção do dom da vida eterna, perdoando, salvando, libertando das implicações negativas da vida, fazendo o Senhor prosperar este irmão, esta irmã, essas crianças, todos que vêm buscar a tua presença, prosperar nas coisas do Espírito Santo de Deus, dando ao Senhor esta experiência profunda e real. Em nome de Jesus, nós abençoamos agora que hoje seja o princípio de uma nova caminhada, uma jornada com Deus, uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Salvador bendito. Oramos e abençoamos toda a tua igreja, hoje e sempre, no santo nome de Jesus. Adoremos e glorifiquemos ao Senhor. Ajustar a sua filosofia.